Senhor. Amém. Graça e paz, meus amados irmãos. Que privilégio podermos estar na casa de Deus para ouvirmos da Tua Palavra, para aprendermos mais dele desta manhã. Diante de tudo aquilo que tem acontecido em nossos lares, como já dito pelo nosso amado pastor, diante de tudo aquilo que nos tem perseguido nesta vida em que nós aqui andamos como peregrinos e forasteiros, o amor de Deus para conosco nos legou a Sua Palavra para que ela nos sustentasse nesses dias. Os apóstolos tinham a Sua Palavra, os pais da igreja tinham a Palavra de Jesus. Nós hoje temos esta Palavra que nos sustenta, Palavra que nos serve de alicerce para enfrentarmos toda e qualquer situação que possa vir sobre nós. Sobre esta palavra estudaremos nesta manhã. Veja que interessante o culto. Ele navegou num sentido que nos trouxe a mensagem. A querida irmã Samira, esposa do nosso amado amigo de infância Ciro, resumiu a mensagem desta manhã em uma frase enquanto ela aqui esteve e pegou o microfone, dizendo que o pecado nos afastou de Deus, mas Jesus nos reconectou com Ele novamente através da sua morte na cruz. Os hinos que cantamos nos levaram para a mensagem desta manhã. Veja como Deus trabalha em nosso meio. Louvado seja Deus por isso. Quero louvar a Deus pela vida da Dona Hilda, que está conosco nesta manhã. Apesar de tremendo frio, está aqui na presença de Deus. Nós falaremos sobre isso no sermão desta manhã, de estarmos na presença de Deus, do legado que ela deixa com filhos e netos na presença de Deus. O sermão nos fala nisto desta manhã. Louvada seja a sua vida, Dona Hilda, que a mão de Deus a acompanhe todos os dias que Ele escreveu para a senhora, e que sirva de exemplo a nós que aqui estamos hoje, para estarmos na presença do nosso Deus. Não importa o tempo, se está frio, se está calor, nós queremos estar na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Abram as suas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 2. Jonas, capítulo 2, nós leremos do verso 1 até o verso 10. Jonas, Miqueias. Se você achar Miqueias, você já passou. Se você estiver em Obadias, vai um pouco mais para frente que você acha. Mas nós vamos achar Jonas, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Está projetado também para vocês aí, aqueles que trouxeram as suas Bíblias. Acompanhe a leitura deste maravilhoso texto que Deus nos deixou. Jonas, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Diz-nos a palavra de Deus: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos Teus olhos. Tornarei porventura a ver o Teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu Te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Vamos orar mais uma vez?
Louvado seja o seu nome, ó Deus, porque nesta manhã, inspirados pelo teu Santo Espírito, viemos à tua casa, ó Pai, para te adorar pelo que o Senhor é, para louvar-te, Senhor, por todos os seus benefícios para conosco, para fazermos culto ao Senhor, porque somente a ti é devido. Nós já levantamos vozes ao Senhor, nós já ouvimos da tua palavra, nós já cantamos, ó Deus, louvores ao teu santo nome. Nós já lhe imploramos pelo seu perdão, ó Pai. E agora pedimos, tem misericórdia, Pai, e fala conosco nesta manhã através da tua palavra. Usa, meu Deus, como instrumento de bênção aos meus amados irmãos da Igreja da Silva Jardim. Usa, meu Pai, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Ilumina o teu povo aqui presente, para que entenda a tua palavra. Louvado seja o seu nome pela tua palavra. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Algumas semanas atrás eu vi uma reportagem pela internet, um título que dizia que um rapaz foi participar de uma maratona, não sei se vocês viram isso ou não. Essa maratona foi uma maratona surpresa que um senhor que propaga suas ideias pela internet tinha convocado. E esse rapaz, lá pelo 15º, 16º quilômetro, teve um certo problema e a consequência desse problema foi a morte. Era um rapaz novo, desafiado, ele quis participar desse desafio e ele morreu. E a reportagem passou e, como tantas outras reportagens que nós temos, nós a relevamos e partimos para outras coisas. Entretanto, quando na busca daquele que criou essa situação, entre aqueles que estavam junto com ele, foi dito que as situações eram criadas, porque dessas situações eles conseguiam contestar a Deus. Oh, meu amado irmão, as situações terríveis criadas serviriam para contestar a Deus. Essa situação que gerou o evento morte teve no seu cerne a ideia de se contestar a Deus. E isso me deixou um pouco mais surpreso do que a morte, porque o evento que foi criado foi um evento para que se pudesse contestar Deus. E nós pensamos que isso acontece muitas vezes tão somente lá fora. E nós imaginamos que situações dessa não nos alcança dentro do povo de Deus. Nós imaginamos que muitas vezes agimos de uma maneira totalmente diferente dessa que esse homem criou de contestar a Deus. Entretanto, o texto que nós lemos fala de um homem de Deus que contestou Deus. O texto que nós lemos fala de um homem que foi chamado por Deus, um homem que conhecia Deus, um homem que conversava com Deus, um homem que andava com Deus. A história é um pouco mais profunda, se você estudar, talvez até nos traga uma situação de que este homem aprendeu aos pés de Elias e Eliseu. Este homem era um profeta de Deus. Deus chega para falar com esse homem e diz assim: olha, eu preciso fazer a minha vontade na sua vida, e eu preciso que você faça uma coisa para mim. Eu preciso que você suba, já que você mora no norte. O norte aí é tão pertinho da Síria. Faz um favor para mim, Jonas, vai até a Síria, vai até Nínive, prega contra eles, porque o pecado deles subiu até mim. Vai e diga, 40 dias ainda existirão, e Nínive não mais existirá. Vai lá, Jonas, nós andamos juntos, nós nem precisamos conversar. Só faz o que eu mandei, porque eu sou soberano. Faz isso, Jonas. Diz-nos a história que Jonas desce até Jope, vai até o mar, pega um navio, e em vez de ir para Nínive, como Deus havia dito, lembra que Nínive, fronteira com o norte lá de Israel, onde Jonas estava, em vez de ir para lá, ele faz como o nosso querido irmão Jorge e vai para Tarsis. Ele fala: eu não quero ir lá para Nínive, eu quero ir para Tarsis. Jonas faz isso.
Jonas diz: eu quero ser como Jorge, eu não quero ir para Nínive. Tarsis é muito melhor do que isso. Se você for procurar isso na geografia, você vai ver que uma viagem para Tarsis levava em média 1 ano, mais ou menos. Jonas pega esse navio e, em vez de ir para onde Deus tinha pedido que ele fosse, Jonas vai para o outro lado. E quantas vezes, meus amados irmãos, nós tomamos navios para Tarsis? Jonas não obedece a Deus. Jonas não quer fazer a vontade de Deus. E que terrível é quando Deus nos entrega a nossa própria vontade. Jonas entra num barco, esse barco começa a navegar, as coisas começam a não dar certo para este barco e Jonas continua dormindo. Jonas imaginava que, se afastando de Deus, a sua vida seria muito melhor. Jonas imaginava que, indo a Tarsis, onde não existia o povo de Deus, ele não seria confrontado pelos seus pecados. Por isso ele quis ir para longe de Deus. Ele quis ir para onde não existia ninguém da parte de Deus. Ele queria ir para longe do testemunho de Deus. Ele queria se afugentar de Deus. Mas eu preciso dizer uma coisa para você nesta manhã. Adoro essa frase do Levi. Sabe quando fala isso? O Levi, todo o sermão, ele diz assim: eu preciso dizer uma coisa para você nessa manhã, meu amado irmão. E eu preciso plagiá-lo nesta manhã. Eu preciso dizer uma coisa para você: não tem como você fugir da presença de Deus. Não tem como, meu amado irmão, você estar longe de Deus, porque a promessa que Ele fez a nós é que Ele jamais nos abandonaria. A promessa que Ele fez a nós é que Ele jamais nos deixaria. Colocarei em você um coração de carne, tirarei o coração de pedra. Você seguirá os meus estatutos e as minhas leis. Eu farei uma aliança com vocês e não vocês comigo. Tentem, mas vocês não conseguirão, porque eu amo vocês. Eu vou até onde vocês estiverem. Eu vou buscar vocês. E é isso que esse texto fala para nós nesta manhã. Em primeiro lugar, nós vemos neste texto, no texto do nosso amado irmão Jonas, que o pecado, meus amados irmãos, o pecado que já foi aqui falado, o pecado que as crianças contaram a nós nesta manhã, o pecado nos afasta da presença de Deus. Por isso nós vamos tomar cuidado com o nosso pecado. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós fazemos que não agrada a Deus, porque o pecado nos afasta da presença de Deus. Acompanhe comigo o capítulo 2, o verso 3 e o verso 4. Vejam a consequência da ideia de Jonas de ir para outro lugar. Ele nos diz assim: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então disse eu: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. Jonas quis fugir da presença de Deus. Jonas quis se afastar de Deus. O pecado de Jonas trouxe isso. Que perigoso é isso. Cuidado, meu amado irmão, cuidado com o que você suplica, porque Deus pode te dar. Vejam que interessante, Jonas, ele vivia na Galileia. Jonas era Galileu, a tribo de Zebulon, tá? É mais ou menos pertinho de Nazaré lá, Jonas vivia. Da onde virá lá depois o nosso Salvador, ele vivia lá. Ele vivia no alto. Vamos imaginar o que acontece quando Jonas decide tomar uma decisão e ir encontrar Tarsis. Jonas morava no alto da montanha. Vocês vão ver lá, está em 2 Reis, se vocês tiverem curiosidade. Ele desce para o mar. Ele vai até o mar. A hora que ele desce, vamos chamar da praia. Da praia ele entra num barco. Num barco ele entra no porão. No porão Deus traz uma tempestade e joga ele no mar. No mar Deus traz um peixe, pega o Jonas e leva para o fundo do mar. Que alegoria maravilhosa para nós entendermos o que acontece quando nós estamos diante de Deus. Nós saímos de onde nós estamos, lá em cima,
e vamos ao mais profundo abismo, quando nós queremos pecar e nos distanciar de Deus. Do alto da Galileia, ele vai parar no fundo do mar, como consequência do seu pecado. Precisamos cuidar com isso, meu amado irmão. O nosso pecado nos afasta da presença de Deus. O nosso pecado nos tira da comunhão com os nossos irmãos. O nosso pecado nos tira o desejo de oração. Jonas queria ir para outro lugar e não queria se aconselhar com ninguém. Jonas poderia ter pensado: nossa, deixa eu conversar com os outros profetas, amigos meus, aqui, nós temos um problema. Sabe aquela Síria que já tanto foi profetizado, que um dia virá para nos destruir? Pois Deus me chamou e disse para eu ir lá para profetizar para eles que eles estão em pecado e que eles vão desaparecer e eles têm que se arrepender. E olha que problema, eu sei que o meu Deus é misericordioso, é bondoso e é perdoador. Jonas poderia ter ido conversar com seus irmãos, mas Jonas escolheu sozinho comprar uma passagem e ir para longe de Deus. Veja o que o pecado cria no meio dos seus irmãos. Abra para mim lá a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7b até o 9. 2 Tessalonicenses, parte B, versículo 7 até o verso 9. Vejam o que acontece com aqueles que querem estar distante de Deus, com aqueles que querem ir para Tarsis. Diz-nos a palavra do Senhor: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, ali na parte B, no meio ali, com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Eu não sei você, meu irmão, mas que desespero. Que desespero sermos afastados da face do Senhor e da glória do seu poder. Jonas quis isso. Eu quero ir para longe. Eu não quero estar na presença do Senhor. Isso que Ele me pede, eu não quero fazer. Apesar de todos os dias em que sua mão me acompanhou até hoje, eu não quero fazer isso. Que desespero. Nossa condição financeira não pode nos afastar de Deus. Nossa condição de saúde não pode nos afastar de Deus. Nosso status quo não nos afasta de Deus. Mas o pecado, meu irmão, o pecado que nós cultivamos em nosso coração, isso nos afasta de Deus. O pecado impede a nossa comunhão com os irmãos. Jonas não queria conversar com ninguém, quer ir embora. Ei, Jonas, mas não está certo, vamos conversar? Nós temos tantos conselheiros aqui na nossa igreja, anciãos, que nós respeitamos todos, que podem nos orientar. Vamos conversar, Jonas? Não quero conversar com ninguém. O nosso pecado nos afasta da comunhão com os nossos irmãos. Nos afasta de Deus. Nos afasta da comunhão. Ou nós estamos em comunhão com Deus e longe do pecado, ou nós estamos em comunhão com o pecado e estamos longe de Deus. Veja que interessante que diz a parte B do verso 4 do texto que nós demos. O verso 4, por favor, capítulo 2 de Jonas, verso 4. Jonas, capítulo 2, verso 4, diz ali, depois dos dois pontinhos: tornarei porventura a ver o teu santo templo. Olha que interessante como nós fomos conduzidos até aqui nesta manhã. Quando nós cantamos na hora do louvor, nós cantamos uma música que dizia: no calor
deste lugar eu venho me derramar. Eu fico a imaginar Jonas pensando: ah, Deus amado, os meus irmãos da igreja da Silva Jardim, Jonas falando isso, eles vão cantar lá em 2023 sobre o calor daquele lugar. Tornarei eu, Jonas, a ver isso. Eu fui lançado da tua presença por causa do meu pecado. Eles cantam que naquele lugar existe calor porque a sua presença está ali, mas o meu pecado faz separação. Eu estou aqui dentro desse peixe, eu estou aqui no profundo mar. Como era gostoso estar no seu templo. Lembra dos salmos, que alegria é quando nos dizem: vamos à casa do Senhor. De pequenininho nós cantamos isso: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tornarei eu, Senhor, a ver o teu santo templo. Te pergunto isso, Deus, por causa do meu pecado. Continuarei aqui neste profundo. Olha o que o meu pecado gerou, meu Senhor. Estou longe dos meus irmãos, estou longe da sua casa, estou longe de ti, por causa do meu pecado. Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor desceu sobre a casa. E se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Isso aconteceu na entrega do templo. E Jonas pergunta: tornarei eu a ver este templo? Tornarei eu a estar na sua presença? Essa misericórdia que dura para sempre nos é afastada, meu amado irmão, por causa do nosso pecado. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Louvado seja Deus, porque conduz esse culto com a sua mão. Jonas, como Jonas talvez quisesse dizer isso naquele peixe. E que a cada dia, Deus, eu queira mais e mais estar na tua presença. E o meu pecado eu não permito em minha vida, porque ele me afasta de ti, meu Deus. Ele me afasta da comunhão dos meus irmãos. Em segundo lugar, esse texto nos ensina que um abismo chama sempre outro abismo, que um pecado chama um outro pecado. Eu preciso dizer para você, meu irmão, que se você quiser se afastar de Deus, não se preocupe muito, porque Satanás tem sempre um transporte preparado para te levar para onde você quiser. Eu quero me afastar da presença de Deus. Satanás prepara na hora. Ele fala: Jonas, desce. Não se preocupa com isso. Tem o navio pronto para você. Compra uma passagem. Embarca. Vem comigo. Não se preocupe, que o pecado é uma coisa muito rápida. E um pecado traz outro pecado. Eu não quero estar na presença de Deus. Então desce. Eu vou descer lá para o mar. Desce. Eu não quero estar na presença de Deus. Compra uma passagem, Jonas. Vem aqui comigo, compra uma passagemzinha. Vamos navegar juntos, Jonas. Mas eu nem sei se tem um navio lá, eu preparo um navio para você. Vem comigo. Vamos, continua nessa esfera de pecado. Mas esse navio zarpa logo, eu consigo dormir nele? Vem que esse navio é muito bom, Jonas. Jonas, vamos viajar junto 1 ano. Eu e você. Deixa Deus para lá. O pecado é uma coisa muito rápida. E o pecado acontece de uma forma que nós nem esperamos. Um ponto atrás do outro. Um pecado chama outro pecado. Um abismo chama outro abismo. Vocês conhecem muito bem uma história. Mas antes, veja o verso 6, a parte A desse texto. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Mas não era isso que você queria, Jonas? Não era justamente isso que você procurava, Jonas?
Não era atrás disso que você estava, Jonas? Não era tão bom isso para você sair do centro da vontade de Deus e fazer o que você quer? Eu permito, eu sou Deus. Você quer fazer? Eu deixo você fazer. Vai lá e faz. Vê aonde vai dar isso. Vê o que isso vai trazer para você. Faz. Você não quer? Você está pedindo? Vai lá. Pega o navio. E agora veja a consequência do seu pecado. Os ferrolhos se fecharam sobre a sua vida. Você está dentro da boca de um peixe. Daí você não vai para lugar nenhum. E olha todas as promessas que eu tenho para você. Você escolhe o pecado. Nós conhecemos uma história interessante sobre o pecado, que um pecado traz outro. Lembre-se daquele rei que, em vez de estar na batalha, estava em casa. Lembra-se daquele rei que, em vez de acompanhar os seus homens à guerra, resolveu ficar no seu castelo. E um belo dia ele está lá passeando pelo seu castelo enquanto seus homens lutam. E ele vê uma mulher. E ele deseja essa mulher, ele quer estar com essa mulher. Agora prestem atenção de como um pecado traz outro pecado. Deste ato, não tendo como se livrar mais da consequência do ato, ele comete um outro pecado. Ele escreve uma carta para o seu comandante e diz assim: bota o marido desta mulher na frente da guerra para que ele morra. Ele já tinha cometido um pecado. Ele não vai se aconselhar, ele não vai pedir perdão por isso, ele vai atrás de outro pecado. Além do que eu fiz, ainda quero provocar um assassinato daquele homem. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou pôr mão de Urias, aquele que ia morrer. Levava sua própria sentença em sua mão. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho. Ah, o que o pecado faz. Olha as situações que ele cria, para que ele seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Um pecado traz sempre outro pecado e outro pecado. Mas ele escolheu estar longe da presença de Deus. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Por que resolveu pegar o navio para Tarsis? Por que resolveu fazer isso? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. Jonas era de Gat-Hefer, como eu já disse para vocês. Lá em 2 Reis 14, 25, vocês podem estudar sobre isso. Ele desce das montanhas para Jope, para o mar, para o navio, para o porão, para o peixe. Ele termina dizendo que ele foi para os fundamentos dos montes, o sopé da montanha, lá no fundo. É isso que você quer, Jonas? É para lá que você vai. Quando nos viramos contra Deus, o único caminho que nós podemos encontrar é aquele que nos leva cada vez mais para o abismo. Quando nos viramos contra Deus, o único caminho que nós podemos encontrar é aquele que nos leva cada vez mais para o abismo. Um abismo chama outro abismo. Hernandes Dias Lopes nos ensina que o caminho que nos afasta de Deus nos levará para uma sepultura existencial. O caminho que nos afasta de Deus nos levará para uma sepultura existencial e nos encerrará na prisão mais terrível, a prisão da culpa por causa do nosso pecado. Vai,
É isso que você quer, Pai. Mas apesar de tudo isso, meus amados irmãos, apesar de nós, apesar do pecado, apesar do que nos aflige, apesar das nossas escolhas, apesar de nós, eu preciso dizer para você nessa manhã, e eu vou aprender a usar outra frase, eu preciso dizer para você nessa manhã, que Deus está à porta para a nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele está à porta, apesar de tudo isso, Ele está à porta para a nossa salvação. Veja lá o verso 6b e o verso 7, ele nos diz assim a partir da parte B: contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Amém. Aleluias. Eu vou estar de novo no templo do Senhor, eu poderei estar novamente na presença do Senhor. Jonas se lembra da misericórdia do Senhor, Jonas se lembra da bondade do Senhor, Jonas se lembra do amor do Senhor, Jonas se lembra das promessas do Senhor e diz: contudo, ao Senhor pertence a salvação, de tudo que eu fiz, por eu ser eu mesmo, ainda assim Deus, com o seu grande amor, veio a mim aonde eu estava. Deus foi à profundeza, Deus foi aonde Jonas estava. Deus foi buscar Jonas lá onde ele estava. Não há lugar tão profundo onde a graça de Deus não possa nos alcançar. Não há lugar tão distante onde a graça de Deus não possa nos achar. Não há uma situação tão díspara em que a graça de Deus não possa agir. O nosso amado coral canta uma música, é a segunda vez que eu cito, sabe? Eu sou apaixonado por essa música que vocês cantam, do coral lá. Eu sou apaixonado por essa música que vocês cantam. Ela tem a ver com o Salmo 137, ela diz: para onde me asentarei do teu espírito? E Tarsis não é tão longe assim para aquele Deus que nos ama. Tarsis não é tão distante assim para aquele Deus que nos toma pela mão. Tarsis não é tão distante assim para aquele Deus que tem o nosso nome escrito na palma das suas mãos. Eu imagino Deus ao acordar pela manhã e quando Ele vai lavar o seu rosto, Ele abre as suas mãos e ali Ele encontra os nossos nomes ali. Isso é uma alegoria. Mas eu gosto de pensar nisso. Que Ele olha para as mãos e os nossos nomes estão lá. Eis que gravei o teu nome nas palmas das minhas mãos, para não me esquecer de ti. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se toma as asas da alvorada, o coral canta isso, é lindo. Se toma as asas da alvorada e me detenho nos confins do mar, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Louvado seja o nome do Senhor, porque ainda assim Ele vem nos buscar. Cristo veio me buscar, para o céu me levará. Oh glória, aleluia. Maranata, vem Jesus. Jonas não tinha mais o que fazer. Aliás, Jonas nunca pôde fazer nada, tá? Porque Deus é soberano, Ele que faz tudo. Mas Jonas não tinha mais nada para fazer. Mas não tinha mais nada para fazer. Jonas estava num peixe. O que eu vou fazer? Não sei se os nossos irmãos pescadores aqui na igreja pedir para algum irmão e pesca esse peixe, me tira daqui. Por favor. Tem jeito? Jonas não tinha mais nada para fazer. Jonas estava literalmente no fundo. O que eu vou fazer agora? Na barriga desse peixe. Mas eu me lembro de um Deus que me ama e que pode todas as coisas. Eu vou falar com Ele agora. Veja que Jonas não pede nada quando ele ora para Deus. Ele o glorifica, ele se lembra, ele sabe que Deus permitiu aquela situação. Mas ainda que tudo estivesse perdido, existe um Deus, meus amados irmãos. Existe um Deus que transforma a nossa vida. Existe um Deus que regenera a nossa vida. Existe um Salvador. Apesar de tudo isso,
ainda podemos, meus amados irmãos, sermos libertos do nosso pecado. Apesar de tudo isso, os grilhões que Jonas tanto reclamava foram quebrados pelo amor de nosso Deus. Ainda podemos ser levantados, ainda podemos ser restaurados. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra, para quando ele se levantar, ele nos traga salvação. É este o sinal que vocês querem? Não lhes darei outro sinal senão de Jonas. Porque quando os meus amados irmãos da igreja da Silva Jardim olharem para aquela cruz, naquela cruz encontrarão salvação. Naquela cruz encontrarão restauração. Naquela cruz encontrarão regeneração. Naquela cruz encontrarão uma saída da boca do peixe. E Deus dirá: vomitam, vomitam na face da terra, porque antes me conheciam tão somente de ouvir falar, mas agora me veem por causa do grande amor que tenho com eles. Concluindo, meus amados irmãos, nós precisamos abandonar definitivamente os nossos pecados. Aquele pecado que nós cultivamos com tanto carinho em nossos corações. Aquela vontade imensa que nós temos de pegar o navio para Tarsis. Conversa com o Jorge sobre isso depois. Nós temos que acabar com isso. Nós não queremos mais esse navio. Nós não queremos ir para lá. Nós queremos estar na fonte, na frente de Deus. Os pecados nos afastam de Deus. Os nossos pecados, irmãos, nos conduzem a caminhos iníquos. Jonas não podia salvar-se a si mesmo. Jonas estava condenado à morte, mas recebeu o milagre da salvação. Entendam isso. Deus planejou um plano maravilhoso de salvação. Nosso amado Senhor Jesus Cristo executou maravilhosamente este plano. E o Espírito Santo de Deus está pronto nesta manhã para aplicá-lo de maneira maravilhosa em nossos corações. Que Deus os abençoe, não somente hoje. Pode ficar em paz, vamos cantar o hino. Eu queria só fazer isso, entendeu? Vamos cantar o hino agora, 3, 3, 4. Mas fiquem na frente, vocês são bonitos quando estão na frente. Convido a Maria Igreja para que se coloque em pé e juntos cantemos o hino de número 3, 3, 4. Perdido eu andei, longe, longe do meu Salvador.